Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez Plantão Rotom com algumas novidades, alguns spoilers, algumas teorias, rumores, enfim, um plantão que a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas que rolaram agora no final de semana e também para deixar você informado. Então vai deixando aquele seu like, ele ajuda demais e bora lá para mais um vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos começar com os jogos Pokémon Scarlet e Violet, seguindo aí de alguns rumores que surgiram por conta do Riddler, que acabou postando algumas informações no Twitter nesse final de semana, que deixou o pessoal bem agitado, principalmente a respeito do Sprigatito. Pois é, esse Pokémon aparentemente na sua forma final vai ser um Pokémon bípede. E, bom, tecnicamente isso nem deveria ser uma notícia, a não ser pelo fato de que muitos torciam, inclusive eu, que o Pokémon permanecesse quadrúpede. Na verdade, sendo sincero, eu não faço tanta questão do Pokémon ser bípede ou quadrúpede, mas quando o Pokémon fica bípede, querendo ou não, ele acaba tendo uma certa humanização. E no caso da Sprigatito, principalmente, pode ser aqueles casos onde o Pokémon fica um pouco antissexualizado. E eu, particularmente, não gosto desse ponto. Mas, se eles trouxerem um design legal, eu vou ficar feliz de qualquer forma. Mas eu era muito, sim, do grupo ali que queria o Pokémon quadrúpede para manter ali a essência, né, de um felino e etc. Falando em Sprigatito, ele acaba inclusive citando que esse Pokémon vai ter uma Hidden Ability muito interessante, dando referência aí como uma Hidden Ability dos deuses, né? Uma Hidden Ability God. Porém, ele não viu o Move Pool desse Pokémon, então ele não tem certeza se ele vai ser tão interessante assim. Então, como ele foi mais direto nesse vazamento, eu trago aqui pra vocês. Inclusive, algumas pessoas fizeram algumas observações sobre o Fuecoco, perguntando se possivelmente ele teria alguma diferença aí de sexo, né, no seu design. Isso porque em algumas imagens a gente consegue ver que ele não tem uma parte ali nas suas costas, né, um detalhe nas suas costas. Então foi questionado aí, né, a comunidade se questiona se ele tem alguma diferença aí de gênero, né. Bom, eu não trago muitas informações sobre as coisas que ele acaba vazando, justamente porque eu não quero dar muito ibope para essas charadas dele, até porque algumas situações, alguns posts que ele já chegou a fazer, achei de, enfim, completamente desproporcional com a proposta, que é brincar e conversar com a comunidade, mas algumas informações aí que partem dele, que já foram descobertas ou que ele mesmo acabou revelando, né? Como, por exemplo, o tipo final dos iniciais: Planta Dark, Água Lutador e Fogo Fantasma. Novamente esse lance aí do Sprigatito ser aí, né, um Pokémon bípede, ele não vai ter uma característica masculina, vai ser uns traços um pouco mais quanto femininos, o que ele usa como termo waifu, e aí vem a minha preocupação de quererem sexualizar o Pokémon. Acontece, vocês sabem, mas segue o baile, né? Algumas outras informações que eu achei legal também é que ele afirma que sim, teremos evoluções de outros Pokémon de outras regiões, então isso vai ser interessante também. Vamos ter aí a evolução aparentemente do Dunsparce, finalmente ele acaba ganhando aí uma evolução, que eu achei bem legal. Ele também afirma de uma forma regional de um Pokémon Água e Terra, o que é bem interessante, e que aparentemente os lendários vão ter múltiplas formas e também poderemos montar nos lendários de alguma forma, o que é bem interessante, tá? Ele também chega a fazer algumas outras citações, como por exemplo, o fato dos Pokémon objetos, a gente vai ter bem mais que um. Ele diz, inclusive, que vai ser uma região, na verdade, lotada desses husbandos e waifus, que são esses Pokémon mais característicos, né, dessa forma, como o Sprigatito pode se tornar. Então, quando a gente fala sobre isso, para você ter um vislumbre, a gente fala sobre Lopunny, a gente fala sobre Gardevoir, Gallade, enfim, esses Pokémon que quando humanizados e dando um toque mais assim, acabam ficando com essa aparência meio sexualizada em alguns pontos, ou aonde os fãs acabam super sexualizando, né, ainda mais esses Pokémon. E aí você vai me dizer que a maldade está na cabeça de qualquer um e, enfim, segue o baile, meu amigo. É uma coisa interessante, mas, enfim, deixo aí pra vocês também.
Lembrando que esses jogos já contam com um novo trailer e vocês podem conferir no izinho aí em cima também a minha reação, se preferir. Bom, agora vamos pra Nipoke? Bora lá então. É o seguinte, pessoal. Realmente não vamos ter episódios no dia 24 de junho e 1º de julho, tá? Foi confirmado. E não só isso, o episódio pro dia 8 de julho, agora nós temos o real nome do episódio, tá? E o nome é Orgulho de Campeões, Lance versus Diantha. Pois é, então nada de batalha de Charizards, Leon versus Alan, tá? Apesar de provavelmente rolar essa batalha de Charizards e a gente acompanhar o Leon e o Alan em batalha, o nome do episódio é outro. Então, justificando novamente aqui pra vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas informações, porque podem aí gerar muitas desinformações no decorrer do tempo. De qualquer forma, muito bacana ver aí mais um episódio, mas uma pena essas 2 semanas de pausa, né? Isso faz com que o anime acabe perdendo episódios e, consequentemente, até o final do ano, a gente não tem muita noção, né, do que eles preparam até lá. Então, com essa entrada agora para o torneio dos mestres, fico me perguntando quantos episódios eles reservaram para esse torneio. Bom, deixo aí na mão deles, né? Vamos descobrir muito em breve. Inclusive, saiu uma pequena entrevista no Twitter oficial do Anipoke com a Rika Matsumoto. E saca só, nessa entrevista, ela diz que está muito feliz do Ash ter chegado até aqui e que ela vai usar a voz dela com tudo nessa jornada, né, do top 8. E ela quer gritar bastante, mas ela faz uma observação. Ganhar não torna o Ash um mestre Pokémon. Fico me perguntando por que ela usou exatamente essa frase. E é uma coisa que o Ash meio que citou também, logo quando ele entrou no top 8, que ele diz que chegar a derrotar o Leon seria apenas um passo para ele se tornar um mestre Pokémon, né? Então, um passo a mais. E isso não levaria a ele ao objetivo final. Isso é bem interessante justamente pra gente que se questiona a respeito do final do anime Pokémon com o Ash, né? Então, mais uma vez aí, uma informação que pode nos levar, quem sabe, duvidar mais ainda que o anime com o Ash finalize. A gente sim está no momento aí de conclusão de muitas coisas, muitos personagens aparecendo, mas ao mesmo tempo eu levo essa saga, essa temporada como uma temporada muito comemorativa. Gostaria que mantesse esse molde. Eu sei que muitos fãs não gostam, mas eu particularmente gosto bastante, ainda mais se ele for mais bem tratado, né, pelo roteiro. A gente consegue ter tantas coisas legais surgindo e se atualizando com personagens do passado. Então, particularmente eu gosto desse molde, mas eu entendo que muitas pessoas sintam falta mesmo do molde padrão do Ash ir para a região, passar uma temporada lá, coletar as insígnias e fazer a Liga Pokémon, né? Realizar ali a sua participação na Liga Pokémon. Mas eu acho esse molde um pouco quanto ultrapassado e a gente já tem tantas sagas nesse molde que seria legal mudar um pouco. De qualquer forma, muito bacana essa parte aí que ela cita isso, né? E vamos ver o que pode acontecer a respeito do Anipoke. Lembrando que temos essa imagem nova aí do Alan no Mundial, onde parece que é o momento que é revelado ali com quem ele vai batalhar. Pelo que eu estou vendo alguns spoilers, essa seleção, né, no anime de quem vai batalhar com quem foi meio que aleatória. Não no roteiro, obviamente, mas o roteiro quer passar a sensação de que foi um sorteio feito aleatoriamente para decidir quem batalharia com quem. E aí caiu Alan versus Leon e a gente tem essa cena, né, esse frame do Alan encarando ali o Leon. O Alan um pouco meio mal-humorado, não sei exatamente dizer, e o Leon sorridente ali. Bem bacana. E para finalizar, falando de torneio, né, uma coisa que foi discutida muito desde sexta-feira, quando surgiu o episódio com o teaser revelando a chave dos adversários, muito se questionou do porquê essas escolhas foram feitas pelo roteiro, e principalmente porque o Alan teria a primeira batalha contra o Leon. E, bom, essa é uma questão bem
complicada de responder, né? Eu não tenho essa resposta. Mas, não só eu não tenho essa resposta, como fez com que muitos fãs teorizassem que teria uma outra chave, onde o pessoal que for derrotado vai para essa chave e tenta disputar na chave um lugar para chegar até a final também e lutar com o vencedor da chave normal. E aí vem uma questão, é bem interessante imaginar duas chaves, eu acho sensacional, isso até porque daria a possibilidade do Ash batalhar, por exemplo, com o Steven, com a Cynthia, talvez perder para Cynthia, e aí batalhar, quem sabe, com o Alan, ou até mesmo com o Lance ou a Diantha, que seria bem legal também, e consequentemente levaria ele até a final para poder batalhar contra o Leon. Não só isso é interessante, como essa chave é interessante, como ela respeita um pouco a história de muitos campeões. Gosto muito do Ash, eu acho que ele é um treinador em ascensão, com potencial enorme, mas assim, confesso que pra história é um pouco demais imaginar o Ash, por exemplo, batalhando contra o Steven, a Cynthia e o Leon, e derrotando todos eles assim, e com o seu único time, né? Sem rotação, sem nada. Então, assim, nessa hora eu sinto um pouco de desconforto. E eu, assim, não consigo reconhecer que o Ash é tão forte a esse ponto, sabe? Até porque eu não vi isso também em Jornadas. Eu vi sim um Ash poderoso, forte, ainda mais utilizando suas mecânicas. Mas dessa forma, aonde ele consegue ser implacável contra todos esses campeões, assim, eu tenho um pouco de dúvidas. Então me pergunto se não é por isso que eles adicionaram o Alan, né? Pra fazer o Alan perder contra o Leon, o Ash perder também, e aí o Ash sacudir a poeira e numa outra grade, né, numa outra chave, tentar subir para conseguir batalhar com o Leon. Então, particularmente, eu, assim, queria muito acreditar nisso. Mas conhecendo o anime como é, talvez a gente não vai encontrar isso aqui, tá? Essa segunda chave. Então, assim, eu colocaria uma chance aí de 1% disso acontecer. 99% pra mim deve se manter nessa chave mesmo, com o Ash disparando até o topo. Beleza? De qualquer forma, quero saber a opinião de vocês. Pra aquecer o coraçãozinho, o Lucas Tadeu aparecendo novamente aqui no canal, pois é. A gente sabe que a gente ganhou uma foto bem legal no episódio de sexta-feira, onde o Ash se reúne com seus Pokémon ao lado do Gol, mas muitos sentiram falta de diversos Pokémon, né? Afinal de contas, nem todos estão com o Professor Carvalho, alguns estão treinando, outros estão resolvendo alguns problemas aí, como o Pidgeot e até mesmo o Greninja, mas o Lucas conseguiu arrumar um espacinho para adicionar a maioria dos Pokémon que faltam ali pro Ash, né? Tem alguns Pokémon que ele reconhece que ele não colocou, até porque seria demais, não teria muito espaço, e ele se focou nos mais importantes mesmo. Então, é bem legal o jeito que a foto ficou, e eu deixo aí para vocês verem rapidamente, mas não esqueçam de passar lá no Twitter do Lucas, deixar aquele seu follow, e enfim, tá extraordinário, bem legal, saca só. Bom, pessoal, no mais, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Quero saber o que vocês acham dessas informações. E lembrando que essa semana começa o Top 8. Novamente, eu fiz um guia para você acompanhar a jornada do Ash em jornadas, pulando todos os episódios do Gol, da Koharu, só seguindo os episódios de batalha e de evolução do Ash em jornadas. Compartilhem com seus amigos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, enfim. O pessoal gosta de acompanhar campeonato, então compartilhem com eles. Eu fiz com maior carinho, maior atenção. Lembrando que está aí num site sem AdSense, sem nada. Mas não esqueçam também de dar o suporte pro pessoal que legenda aqui no Brasil, né? Rio Fansub, o Pokémorphin que tem aí a parceria com o Rio Fansub e também o Sopa de Grook. Beleza? Passem lá também e deixem um suporte de vocês. E eu tô fazendo uma série aqui, comecei ela ontem, a respeito das histórias dos participantes do Mundial. Então, muito em breve vocês vão acompanhar aí a história de Lance e Diantha e dos outros participantes. Já temos aí de Leon e Alan. Não esqueça, depois desse vídeo, de passar lá e deixar seu like também. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.